Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um transtorno específico na vida adulta. Teve aqui no canal da Igreja Batista, acredito que foi no ano passado, teve alguns vídeos mencionando sobre alguns transtornos. Nesses vídeos eram mencionados transtornos, principalmente na fase da criança, na fase infantil. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção no adulto. O que vai ficar um pouquinho mais complicado é esse adulto se comportando com essas características, principalmente no relacionamento. Então, eu vou começar explicando. O transtorno de déficit de atenção, ele traz algumas características que são peculiares ali tanto na infância como na fase adulta, que é a impulsividade, talvez a hiperatividade e a dificuldade de planejamento. Ok, imagine um adulto com essas características, ele não sabendo que ele tem esse tipo de transtorno, se relacionando com as outras pessoas. Então, o que eu encontro muitas vezes no relacionamento, o casal, quando entra na terapia, ele questiona de alguns comportamentos do companheiro ou da companheira. Exemplo, então eu vou falar desse específico. Pensa numa pessoa que tem uma impulsividade. Não significa que essa impulsividade não venha depois acompanhado de uma responsabilidade. Por exemplo, o ato de comprar. Essa pessoa, ela não comunica, ela não consegue compartilhar situações como essa, do ato apenas do comprar. Por exemplo, um sapato. Eu vou ali comprar um sapato. Essa pessoa, estando casada, o que ela deveria fazer? Muitas vezes, antes, fazer um planejamento, conversar ali com o companheiro, se há essa possibilidade da compra, e após esse planejamento, ela comprar. Mas o que ela faz? Ela compra, muitas vezes, e esconde. E aí o que ela vai trazer em terapia? Olha, se eu mencionar isso para o meu esposo, ele vai ficar bravo. Então o que eu faço escondido. Quando ele percebe, eu já estou com aquilo, e muitas vezes eu menciono que ele não prestou atenção em mim. Mas na verdade não. Na verdade eu comprei escondido e fico com receio que ele vai me questionar sobre a compra. E aí você pergunta, o que ele questiona? Ele questiona sempre que eu tenho esses atos impulsivos, que eu não menciono ele, que eu não pergunto se eu poderia ou não. A situação não é a questão se pode ou não. A questão é, dá para fazer isso? O orçamento está apropriado para que nós possamos comprar juntos essa peça ou aquilo? Então ela não quer passar por essa situação, ela não quer passar pelo momento da frustração, onde talvez o companheiro ou a companheira vai mencionar que tem outros gastos, que tem outras situações a serem feitas no momento, então ela acaba não perguntando e tem esse ato impulsivo de ir comprar. Aí eu compro e depois eu vejo o que vai acontecer. Toda vez ele briga comigo mesmo. Eu acredito que o meu relacionamento seja um relacionamento abusivo porque ele não permite que eu faça a compra. Não é que ele não permite ou que ela não permite. É que antes deveria ter um planejamento. Então essa pessoa que tem essa característica, que tem esse transtorno, ela tem uma dificuldade de fazer esse planejamento. Então como ela se comporta? Quase sempre ela vai por esse ato impulsivo. Então ela pensa em algo e às vezes é algo que ela nem tinha pensado anteriormente, de repente ela está passeando e aí ela vê algo e ela fala, nossa, eu preciso daquilo, ela compra. E ela acaba esquecendo que ela deveria ter mencionado para essa outra pessoa, que ela, olha, eu estou pensando em comprar, olha, eu vi aquilo, eu achei interessante, então teria que ter essa conversa. O que vai acontecer no relacionamento? O companheiro ou a companheira vai se sentir muito só, porque ele vai mencionar que normalmente essa pessoa tem atitudes individualistas. Ela sempre pensa e faz algo e depois ela traz a informação que foi feito. Não estou falando que essa pessoa não terá sucesso por essa impulsividade, que ela não vai ter responsabilidade de pagar aquilo, mas ela vai trazer consigo
nesse relacionamento sempre desgaste. Por isso, pelo ato de fazer algo e não ter um planejamento, por não mencionar, por não falar, por não conversar, por não planejar, né, de uma forma aí, de não planejar com as suas estratégias para a compra de. Então ela faz muito de forma individual. Então o outro ele vai se sentir muito solitário nessa relação, que seria uma relação, né, dos dois, onde os dois deveriam compartilhar. Não significa que ele falar que você não pode comprar, que de fato você não vai comprar. Significa que ele está dando uma opinião, né, sobre aquela situação, que você deveria pensar, entender o porquê ele está falando, que agora não é esse momento, pensar sobre isso e posteriormente. Então, o que é? Essa pessoa ela é muito impulsiva, normalmente ela vai fazer sem pensar. E o que ela vai falar depois? Ah, mas eu paguei. Ah, mas eu sou madura o suficiente, eu posso comprar aquilo que eu desejo ou não. Ah, eu trabalho, eu faço hora extra, então por isso eu não mexi no orçamento. Não é essa a situação. Ele não está falando que você não tem responsabilidade, mas ele fala que ele não participa efetivamente das suas conquistas, porque você vive de forma muito individual. Então eu estou falando do ato de comprar, mas pode ser também no trabalho. Pela impulsividade, pela hiperatividade, ficou 3 anos de trabalho, tá tudo bem naquele trabalho, mas de repente ela muda. Não quero mais, não me sinto mais engajada e eu mudo. Então, antes dela mencionar muitas vezes ao esposo ou a qualquer outra pessoa, ela mesma muda. O que faltou aí? Também conversar, o que o outro acha, se isso é importante, se é interessante nesse momento, se a gente pode fazer um planejamento para depois eu alterar esse meu trabalho. Primeiro ela faz e depois ela senta para conversar. Só que depois que ela fez e ela sentar para conversar, a outra pessoa já não terá tanta paciência, porque ela fez novamente aquele ato dessa impulsividade para depois ela sentar e ver o que acontece posteriormente. Então, assim, você vai ver esse transtorno, né, que é o transtorno de déficit de atenção no adulto. Então, é a impulsividade, é a hiperatividade e essa dificuldade de planejamento. Então, ela estende para quase todos os campos da sua atuação, tanto de forma profissional, quanto uma faculdade. Ela pode iniciar uma faculdade e de repente ele também fala, não é isso que eu quero, e de repente eu mudo para uma outra coisa. Teve um planejamento? Você pensava em largar naquele período e já estava guardando dinheiro para futuramente fazer esse investimento? Não, de repente ela muda. Ah, eu não gostei, eu vou mudar. Então, essa impulsividade, essa dificuldade da comunicação, essa dificuldade de aceitar que os outros falem, podem trazer uma característica desse transtorno do déficit de atenção. Vou tentar posteriormente trazer alguns transtornos ligados aí na nossa fase adulta, o quanto pode ser prejudicial na relação. E se eu não consigo, se nós não conseguimos aí identificar que talvez o parceiro tenha algum tipo de transtorno, fica muito mais complicado, porque você vai acreditar que esse adulto é teimoso. Ele é teimoso, ele não ouve o que eu falo, por mais que eu falo, faça assim, ele faz assado. Então, não é que ele faz assado pela teimosia, e sim porque assim, é a forma de funcionamento. Se ele não compreender que ele pode ter algum tipo de características que possa fazê-lo ter assim, essa autossabotagem, ele continua repetindo esses ciclos. Então, quando ele consegue compreender que, olha, agora eu entendo que acontece isso comigo, então agora sim eu vou fazer de forma diferente, tá? Essa foi uma situação que eu achei muito interessante trazer aqui e dividir com vocês, tá bom? Meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo.